Glória a Deus. Meus queridos irmãos e irmãs, eu quero vos saudar com a paz do Senhor Jesus Cristo, tudo bem? Aqui quem está falando mais uma vez é o pastor André Araújo, e o motivo de estarmos gravando este vídeo é darmos prosseguimento ao estudo da Palavra de Deus no nosso canal Sala Teológica. E o nosso estudo a ser abordado a partir de agora, conforme nós divulgamos no último vídeo, nós estaremos tratando e abordando o tema teológico da escatologia bíblica. Tema este que trata e cuida da doutrina das últimas coisas. Meus irmãos e irmãs, é certo que há no coração dos homens o desejo, o interesse de descobrir o que vai acontecer no futuro. E as Escrituras Sagradas, ela nos dá a direção, ela nos dá elementos e subsídios para que nós possamos entender e compreender aquilo que está por vir. Neste momento, eu quero fazer uma breve oração para podermos dar início a essa sessão de estudo, que estará abordando os temas mais relevantes da escatologia bíblica. Senhor Deus e Pai, queremos te louvar e te agradecer por este momento em oração, de poder estar diante do Senhor e poder levar a tua palavra, através desse canal, este meio de comunicação, que leva a mensagem do Senhor a esses irmãos e irmãs e aqueles que forem, ó Deus, compartilhado este vídeo. Abençoai cada uma destas vidas e fazei resplandecer na mente e no coração deles a glória do Evangelho de Cristo, para que cresçam, tanto em graça quanto em sabedoria, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o nosso desafio aqui é poder traçar de forma pormenorizada os temas que são extremamente relevantes para a escatologia bíblica. E aí, antes de darmos início a esta aula introdutória, eu gostaria de trazer algumas informações relevantes sobre os temas que nós estaremos abordando a partir de agora, que fazem parte desse bojo de assuntos que estão vinculados à doutrina das últimas coisas. Então, quando eu falo de escatologia bíblica, eu estou falando exatamente da doutrina das últimas coisas, cujos temas a serem abordados, e aí eu vou falar a partir de agora, são o princípio das dores, o primeiro tema. O segundo tema será o arrebatamento da igreja. O terceiro tema que nós vamos estar tratando é da tribulação e grande tribulação. Praticamente vai ser subsequente esses dois temas. O quinto tema nós vamos estar falando acerca da pessoa do anticristo. O sexto tema nós vamos estar falando também sobre o glorioso aparecimento de Cristo com os santos e com os anjos. Depois nós vamos estar tratando também do julgamento das nações, também falaremos sobre o milênio e também falaremos do juízo final. E por fim, estaremos a tratar sobre o tema novos céus e nova terra. Todos esses temas que acabei de relatar a você, meu irmão, minha irmã, eles estão dentro do bojo de assuntos relevantes e estudados dentro da escatologia bíblica, ou seja, a doutrina das últimas coisas, tá certo? E aí eu gostaria, para podermos introduzir esta lição de hoje, e o nosso tema de hoje vai ser o princípio das dores, tá certo? Esse é o nosso primeiro tema. Esse tema, ele nasceu de um diálogo que Jesus teve juntamente com os seus discípulos. Nasceu no coração dos discípulos o desejo de fazer uma pergunta para Jesus. Essa pergunta vale mais de $1 milhão, usando essa ilustração, tá certo? É uma pergunta que todo mundo gostaria de ter a sua resposta. E os discípulos, assim, tiveram a oportunidade de perguntar a Jesus.
E Jesus começou a responder para ele acerca dessa pergunta. Vamos pegar a Bíblia Sagrada, livro do Evangelho escrito por Mateus, capítulo de número 24. É o contexto bíblico da onde nasceu essa pergunta, que vai servir de base para o estudo da escatologia bíblica, no qual nós estaremos dando prosseguimento a partir desse vídeo nos próximos vídeos. Mateus capítulo de número 24. Olha o que diz o texto. E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrar a estrutura do templo. Jesus, porém, lhe disse: Não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra, que não seja derribada. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram então os seus discípulos em particular, dizendo: Dize-nos quando serão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. Essa foi a pergunta que os discípulos fizeram após Jesus ter afirmado categoricamente que aquele templo bonito, formoso, edificado por Herodes, seria derribado. E o contexto é: que sinal, Senhor, haverá da tua vinda e do fim do mundo? Meus irmãos, quando eu falo de fim do mundo, nós estamos falando da destruição do tempo em que os homens permanecerão debaixo desse jugo de pecado, desse jugo de opressão, debaixo do jugo do diabo, sendo iludido, sendo enganado, aonde os sistemas das nações, de governo, aonde tudo isso vai se extinguir. Há um tempo determinado por Deus em que Deus vai dar um basta e vai finalizar esse andamento, esse curso das coisas, como a gente vê nos nossos dias. Então, o fim do mundo é o fim da dispensação e do tempo dos gentios, aonde os gentios estão no controle das coisas, aonde Satanás age de forma livre, aonde Satanás consegue ludibriar, enganar, seduzir os homens, fazendo com que os homens voltem-se completamente as costas para a palavra de Deus, para o nosso Deus, o nosso Senhor. Então, o fim do mundo é exatamente a remoção do castiçal e do cedro. Eu vou usar o termo cetro. O cetro, o poder, a autoridade, o governo. Quando Deus vai tirar isso da mão dos homens, da mão do diabo, e vai tomar isso de volta. O fim do mundo aqui é esse sistema que hoje está aí no mundo, colocado de forma a governar de forma injusta os homens na terra. Deus um dia vai dar um basta a tudo isso. Que sinal haverá da tua vinda? É a outra pergunta. Não só do fim do mundo, mas da tua vinda. E aí, dentro da escatologia bíblica, nós podemos aferir que a vinda de Cristo, a vinda do Messias, a vinda do Senhor, a vinda do Salvador da humanidade, ela vai se dar de duas formas distintas, diferentes. Jesus já veio uma vez, e ele veio como servo sofredor, como disse o profeta Isaías, mas ele virá uma segunda vez. E essa segunda vez que ele vir de forma visível, ela não será para toda a humanidade, não será para todos os homens, também não será diretamente para os judeus. Quando eu falo da vinda de Cristo no sentido invisível, eu estou dizendo que Cristo virá ou aparecerá de uma forma invisível para arrebatar, para tirar com força, para levar para si o seu povo escolhido. E aí a gente diz nesse contexto que é a igreja que será levada, a igreja que será tirada, é a noiva que será levada à presença do noivo. Esta vinda invisível, pelas Escrituras Sagradas,
nós não temos nenhuma designação de evento ou de sinais que demonstram de forma literal e concreta que é a partir daquele evento que ocorreu que haverá esse arrebatamento, ou que haverá essa tirada do povo de Deus dessa terra para se encontrar com o Senhor. A Bíblia não mostra nenhum evento e nenhum sinal nesse contexto para o arrebatamento. Mas, todavia, a Bíblia Sagrada, ela mostra, ela revela, ela indica sinais que antecedem a vinda visível de Cristo, a vinda visível dele. E quando eu falo da vinda visível de Cristo, ele vem especificamente para o seu povo, o povo judeu, o povo eleito, a descendência de Abraão, o povo da promessa, aqueles que tiveram da parte de Deus uma chamada desde os primórdios, tá certo? Então, uma é a forma de Cristo vir para a igreja e outra é a forma de Cristo vir para os judeus, para o mundo, tá certo? Porque quando Jesus vier para os judeus, ele também virá de forma, vamos dizer assim, acessória para a humanidade num todo. Porque quando ele vier para os judeus, ele livra, liberta, salva o remanescente, mas por outro lado também ele vai trazer um julgamento para as nações. Aqui nós estamos falando de forma aberta os acontecimentos futuros, os acontecimentos que virão e acontecerão para frente. Agora, o nosso tema a ser abordado aqui é o princípio das dores. E como eu já falei, não existem sinais específicos para o arrebatamento. Existem sinais específicos para a vinda de Cristo de forma visível para os judeus. E aí eu gostaria que você pegasse a sua Bíblia, pois nós vamos fundamentar essa alegação ou esta sustentação anterior na parte introdutória. No livro de Mateus, capítulo de número 24, eu quero que você abra a Bíblia aí, por favor, no versículo de número 26. Olha o que diz. Mateus 24, 26. Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais, ou eis que ele está no interior da casa, não acrediteis, porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até o ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Observe que nesse texto nós estamos fazendo uma comparação e trazendo que a aparição de Cristo no contexto para os judeus de forma visível será perceptível a todos os homens na face da terra, não apenas para os judeus. Porque o texto faz e usa uma metáfora comparando a vinda dele à manifestação de um raio que sai do Oriente e se mostra no Ocidente. Isso significa que a vinda de Cristo visível para os judeus no final da tribulação será percebida por todos os homens na face da terra. Porque desde o norte ao sul, do leste ao oeste, os olhos dos homens que aqui viverem nesse período perceberão que ele está nas nuvens, nos céus. Tá certo? Lá em Zacarias capítulo 13 também fala, e Apocalipse capítulo 19 também mostra que ele virá nos céus. Lá em Zacarias capítulo 13, capítulo 14, diz que quando ele chegar em Jerusalém, ele vai colocar os seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que fenderá da direita para a esquerda, ou seja, abrirá em duas partes, abrindo-se um vale muito grande. E esse vale é para a marcha do exército do anticristo, do falso profeta e de Satanás, que serão julgados no vale do Armagedon. Eu estou dando essa pincelada de forma superficial, porque nos temas que nós vamos tratar mais à frente, nós vamos entrar de forma mais aprofundada nesses acontecimentos em cada etapa, tá certo? Nós estamos falando agora sobre o princípio das dores.
mas classificando e deixando claro de forma fundamentada o quê? Ou seja, a aparição de Cristo, a vinda dele. Que sinal haverá da tua vinda? Sinal da vinda aqui mostra que é uma vinda visível para os judeus. E para a igreja, para nós que acreditamos na vinda de Cristo, que acreditamos que a igreja não vai passar pela tribulação, não vai passar pela grande tribulação, mas a igreja será poupada e tirada. Eu acredito nesta visão. E aí eu quero que os irmãos abram a Bíblia também, lá no livro de Mateus, capítulo de número 24. Ainda estamos em Mateus 24. Lá no versículo de número 36. Olha o que diz o texto. Porém, daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos no céu, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. Eu quero fazer uma observação aos irmãos e irmãs aqui. O quê? No texto, no versículo 36, quando Jesus citou essa mensagem, ele ainda estava aqui na terra. Ele não tinha ido ainda à cruz. Ele não havia sido crucificado e nem ressuscitado. Logo, nesse contexto, ele está como homem. E como homem, ele não sabia nem o dia, nem o mês, nem o ano e nem a hora. Assim, porque ele havia aberto mão dos seus atributos ao encarnar-se num corpo humano. Mas ele, como Deus, ele sabia, e ele sabe o dia, a hora, o mês e o ano? Sim, Jesus, como Deus, ele sabe. Mas como homem aqui, ele está dizendo que não sabe. E ele não está mentindo, porque na realidade ele não está usando os poderes e os atributos dele para responder essa pergunta, tá certo? Nesse contexto aqui, olha o que o texto diz. Quem sabe é o Pai, mas eu e o Pai somos um. Se o Pai sabe, o Filho também sabe. Ele, como filho de Deus, filho do homem, como Deus, sabia e poderia responder, mas não respondeu porque ele estava ainda como homem, na presença dos seus, antes de ir à cruz no Calvário. Olha o que diz o versículo 37. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias de Noé, anteriores ao dilúvio, os homens estavam comendo, bebendo, casando-se e dando-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Olha só o contexto. Ele está falando que essa vinda será uma vinda de surpresa. Logo, se vai ser uma vinda de surpresa, as pessoas que estão aguardando este momento, este acontecimento, precisam estar o quê? Vigilantes. Precisam estar o quê? Apercebidas. Precisam estar o quê? Acordadas. Precisam estar como? Preparadas. Logo, eu não estou dizendo que haverá sinais aqui, mas eu estou dizendo que todos precisam estar prontos, porque vai ser de repente. Paulo usou um termo no livro de 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 50, ele disse assim, vai ser no abrir e fechar de olhos, ou seja, vai ser muito rápido, vai ser muito rápido a vinda do Senhor para a igreja, o arrebatamento. O texto diz no versículo 40, então, estando dois no campo, será levado um e deixado outro. Estando duas moendo no moinho, será levado um e deixado outro. O que isso significa? Meu irmão, as pessoas estarão nos seus afazeres cotidianos, normal. Todo mundo vai estar, quem tem o seu trabalho, no dia anterior ao arrebatamento da igreja, vai estar no seu trabalho, vai estar fazendo as suas atividades cotidianas do dia a dia. Ou seja, as pessoas não terão tempo suficiente ou haverá um sinal precursor preponderante ao ponto de dizer, Jesus vai vir hoje, quinta-feira, hoje é dia 9 de julho de 2020, eu não tenho elementos, eu não tenho fatores, eu não tenho um sinal que determina que isso vai acontecer hoje e tal horário e nesse ano, eu não tenho. Ou seja, as pessoas estão casando, dando-se em casamento, comendo, bebendo, ou seja, as pessoas estão na prática das coisas do dia a dia. Mas qual é a advertência? Estejam prontos, estejam preparados.
O contexto aqui é Noé, ou seja, precisamos estar dentro da arca. A arca aqui representa Cristo, a nossa comunhão e a nossa fidelidade para com Deus. Versículo 42, olha o que diz: vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Vigilância, tem que estar apercebido. Aí o texto diz no 43, olha só: considerai isto, o pai de família, se soubesse a que vigília da noite viria o ladrão, vigiaria e não deixaria ser arrombada a sua casa. Por isso estai apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Versículo 44 diz: o Filho do Homem vai vir a hora em que não penseis. Lá no versículo de número 27, do mesmo capítulo 24, diz: porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra ao Ocidente, assim também será a vinda do Filho do Homem. Ou seja, para os judeus, todo olho verá. Para a igreja, não haverá sinal que precede a vinda de Cristo para arrebatar a noiva. Feito essas considerações iniciais acerca desses dois elementos, nós vamos partir agora para o contexto do tema da lição de hoje, do estudo de hoje, que é a doutrina das últimas coisas, cujo tema será o quê? O princípio das dores. E aí eu faço uma pergunta. Após esse esclarecimento inicial, quando eu falo do princípio das dores, eu estou falando de sinais. E os sinais estão dentro do contexto de Mateus 24, após a pergunta no versículo 3, feita pelos discípulos a Jesus. Essa resposta acerca do princípio das dores, desses sinais, servem de apoio, de fomento para o crente, a igreja, ou serve de fomento e de apoio para os judeus perceberem que está chegando a hora, que está chegando o momento, que está chegando exatamente o momento de Deus para trazer a libertação e a salvação, como predita no Antigo Testamento. E aí eu vou dizer aos irmãos que o princípio das dores, ela é uma ilustração que representa ali uma mulher grávida, e essa mulher está prestes a dar à luz. Esta mulher, se eu for lá para o livro de Gênesis capítulo 2, capítulo 3, ela representa Israel. Esta mulher aqui representa a nação de Israel, que é o povo escolhido, o povo eleito, a semente dos escolhidos de Deus, que desde quando Deus criou o homem, formou o homem, tem labutado, trabalhado, se dedicado e buscado preservar os princípios e valores da palavra de Deus para a salvação dos homens, até o momento do nascimento de Cristo e pós a ascensão de Cristo. Israel ainda é, como diz Isaías 43:10, uma testemunha de Deus. Logo, o princípio das dores serve de base e de sinal, não para a igreja, mas para o próprio Israel. Acerca do quê? Da pergunta que ele fez no versículo de número 3. Que sinal haverá da tua vinda, vinda visível, e que sinal haverá do fim do mundo? E aí Jesus vai começar a explicar que o princípio das dores é sinal da vinda dele e do fim do mundo. Fim do mundo no sentido de remover o cetro de poder e de governo dos homens, dos gentios e de Satanás, para que o cetro da justiça seja estabelecido através do Messias, o Cristo. Tá certo? Então agora nós vamos buscar fazer uma consideração também acerca da forma de interpretação, que eu acho que é importante. O irmão, a irmã que é amante da palavra de Deus e que deseja crescer em graça, crescer em conhecimento, para que não seja enganada e nem ludibriada acerca das especulações que se fazem muitas das vezes
dentro do contexto da interpretação profética bíblica, principalmente concernente às profecias no Apocalipse, tá certo? Então vamos lá. Dentro de um contexto de interpretação escatológica, nós temos várias linhas e correntes que fazem interpretações diferentes, tá bom? Então assim, eu falei primeiro sobre o arrebatamento da igreja e sobre a volta visível de Cristo. Existem linhas teológicas que acreditam que a igreja vai passar pela tribulação, que a igreja ela não é arrebatada antes da tribulação. Também há linhas e correntes que diz que a igreja vai ser arrebatada ao final da tribulação. E nós acreditamos que a igreja vai ser arrebatada antes. Então eu tenho uma visão que corrente teológica que acredita que a igreja vai ser arrebatada antes da tribulação, da qual eu faço parte dessa corrente. Eu acredito piamente que a igreja não entra para a tribulação, mas a igreja, ao ser tirada dessa terra, como diz 2 Tessalonicenses capítulo 2, a seguir, 1 Tessalonicenses, deixa eu confirmar aqui, 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 10, também fala sobre isso, e Apocalipse capítulo 3, versículo 10. Então eu trouxe aqui 3 referências bíblicas que apoiam essa visão, que diz que a igreja, ela não vai passar pela tribulação, ela vai ser tirada antes da tribulação, certo? E aí eu gostaria só de ler o versículo de número 10, 1 Tessalonicenses 1:10. Olha o que diz: e esperar dos céus a seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. Por que nos livra da ira futura? Porque a escatologia bíblica, ela vai tratar acerca do julgamento de Deus. Julgamento de Deus sobre quem? Julgamento de Deus sobre os ímpios, sobre os homens, julgamento de Deus sobre as nações, julgamento de Deus sobre a natureza, julgamento de Deus sobre Satanás, julgamento de Deus sobre o anticristo, o falso profeta. Ou seja, nos últimos tempos nós teremos um julgamento da parte de Deus sobre toda a terra, sobre toda a humanidade, sobre toda a criação. Por quê? Porque Deus tem preparado um momento em que Ele vai fazer uma grande restauração da terra. E nessa restauração vai ser implantado o reino de Deus na terra. Esse reino, em escatologia bíblica, a gente chama de reino milenar. Tá certo? Agora eu gostaria de fazer essa separação para que os irmãos percebessem que nós vamos lidar com esses temas, e esses temas são de extrema relevância, e nós precisamos utilizar as escrituras sagradas para interpretar, para se apoiar e ter base e fundamento bíblico, pois as escrituras, elas interpretam a própria escritura. Não devemos ser partidários de especulação ou criar fábulas. Também não incorra no erro de querer datar a volta de Cristo para arrebatar a igreja, ou a volta de Cristo no sentido de aparecer para a libertação de Israel. Porque a cronologia, o tempo, ele só vai correr de forma literal, aonde se poderá prever com exatidão a volta de Cristo visível somente a partir do momento em que a igreja for tirada. Como eu não sei quando a igreja for será tirada deste mundo, eu ainda não tenho condição de fazer tal previsão. Todavia, o princípio das dores serve como sinal para os judeus, não para a igreja, para os judeus, de quando será este acontecimento. Eu gostaria de ler aqui também um texto no Evangelho de Mateus, capítulo de número 24, versículo 32. Olha o que diz: aprendei, pois, esta parábola. Que parábola? A parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabei que está próximo o verão. Igualmente, quando virdes todas essas coisas, sabei que ele está próximo às portas. Ou seja, a figueira aqui, ela é uma ilustração que refere-se a Israel, tá certo? E aí eu quero que você marque na sua Bíblia aí,
Livro de Oséias, capítulo 9, versículo de número 10. Lá nós temos a base que traz um apoio teológico para fundamentarmos que a figueira representa Israel. Capítulo 9, versículo 10 do profeta Oséias. Olha o que diz o texto. Achei Israel como uvas no deserto. Vi a vossos pais como fruta temporã da figueira no seu princípio. Mas eles foram para Baal-Peor e se consagraram a essa coisa vergonhosa e se tornaram abomináveis como aquilo que amaram. Olha o que o texto diz. Achei Israel, primeiro, como uvas no deserto. E segundo, como figueira no seu princípio. Por isso que nós trazemos a interpretação extensiva aqui, aplicando a ilustração e a parábola da figueira ao próprio Israel. Quando você lê Mateus capítulo 24, versículo 32, diz assim: olhe lá para a figueira, quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabei que está próximo o verão. Esse contexto aqui é uma profecia bíblica. Lembra que em 70 depois de Cristo, o templo foi destruído, Israel foi dispersado, a gente chama de diaspora, ou seja, para todas as nações, e desde o seu retorno após o cativeiro da Babilônia e o seu estabelecimento em Jerusalém, em 70 depois de Cristo, de lá para cá, Israel não tinha mais nação própria. Isso aconteceu exatamente há mais ou menos 70 anos, quando houve a primeira reunião da ONU e designou e deu novamente a autonomia e a soberania ao povo judeu para restabelecer e reestruturar a sua conjectura geopolítica ali no Oriente Médio. Esse contexto aqui, Israel hoje é chamado de nação. Você tem a bandeira de Israel, você tem o governo de Israel, você tem a moeda de Israel, você tem o território de Israel. Israel, a figueira, voltou a dar ramos, a produzir folhas, mas a questão do fruto, ainda a gente observa que não, porque eles ainda estão debaixo do jugo da lei. E ninguém é ou poderá ser salvo pela lei. Salvação é pela fé e graça. Mas Israel tem da parte de Deus promessa do remanescente ser salvo. Mas eles podem olhar e observar o cumprimento das profecias. E fazendo isso, eles poderão perceber que está perto a vinda do Senhor. A vinda do Messias, a vinda do Cristo, do Libertador, está próxima. E aí o texto diz, versículo 33, quando virdes todas essas coisas, sabei que ele está próximo às portas. Quem está próximo? O Messias. Ver o quê? O que está no capítulo 24, versículo 4 a seguir, que é a resposta de Jesus à pergunta dos discípulos. Que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Agora eu quero trazer aos irmãos, diretamente, o que foi que Jesus ele trouxe ali como sinais e elementos que servem como sinais para que os judeus, para que Israel percebessem que estava perto, que está próximo a vinda do Messias. Olha o que diz Mateus capítulo 24, versículo 4. Jesus respondendo disse: acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou Cristo. Cristo aqui é Messias, tá certo? E enganarão a muitos. Nesse tempo muitos serão escandalizados, trair-se-ão uns aos outros e odiarão uns aos outros. Versículo 11. Surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Israel, ele sempre acreditou e deu crédito às profecias bíblicas e sempre estimou os homens que Deus enviara em seu próprio nome como profetas. Então, os profetas aqui são aqueles que vêm em nome do Senhor dizendo portadores de uma mensagem inspirada e revelada pelo próprio Deus. Nesse contexto aqui, nós vemos que Israel ainda está apegado à profecia bíblica do Antigo Testamento. Mas eles ignoram a revelação do Evangelho
no Novo Testamento. E por ignorarem, infelizmente, eles ainda estão debaixo de engano, ou seja, principalmente de distorções e má interpretação bíblica, porque o Cristo Messias já veio, e veio para os seus, e os seus não o receberam. Ou seja, qual é o primeiro sinal da vinda do Messias? Aumento dos falsos profetas. E isso tem ocorrido nos dias atuais. Segundo sinal que Jesus trouxe é Mateus capítulo 24, versículo 12. Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Jesus disse que, como sinal que precede e antecede a vinda do Messias, a vinda do Cristo, haveria um aumento desenfreado, tanto da criminalidade quanto da violência, e principalmente o desrespeito à lei de Deus. E o contexto é a iniquidade se multiplicar. E a multiplicação da iniquidade faz com que o amor das pessoas esfriem. E aí eu quero ler também no livro de 2 Timóteo capítulo 3, versículo 1, que diz assim, sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Porque, versículo 2, haverá homens amantes de si mesmo, avarentos, presunçosos e soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos e profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados e orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. Esse contexto aqui, Jesus disse em Mateus capítulo 24, versículo 12, que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Os homens serão amantes de si mesmos, desobedecerão pais e mães, serão pessoas cruéis, sem amor para com os bons, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. Esse é um contexto que nós estamos vivendo. Logo, estamos dentro do contexto do princípio das dores. O terceiro sinal que Jesus trouxe para os judeus, e está registrado lá em Mateus capítulo 24, versículo 6, ele falou sobre o aumento considerável de guerras, falou de fome e falou de terremoto. Olha o que diz o versículo 6. Ouvireis de guerras e de rumores de guerra. Aí diz, olhai, não vos assusteis, porque é mister que tudo isso aconteça, mas ainda não é o fim. Lembra que a pergunta era, qual sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Aqui Jesus está ressaltando que esses sinais de guerras e de rumores de guerra não é o fim, mas ele não disse que isso não seria sinal da vinda dele. Logo, todo o contexto de guerra, de fome, de terremoto é sinal da vinda dele. São sinais que precedem a vinda dele. Vinda essa visível para os judeus. Versículo 7. Se levantará nação contra nação, reino contra reino. Haverá fomes, pestes, terremotos em vários lugares. Nesse exato momento, nós estamos vivenciando uma pandemia. Pandemia normalmente ocorre quando todas as nações e os homens podem ser atingidos por tal peste ou pestilência, tá certo? Já a uma epidemia, ela é de forma localizada, que não é o caso. No nosso caso, nós estamos vivendo uma epidemia mundial por causa da Covid-19. Versículo 8, olha o que diz. Todas essas coisas são princípio de dores. Princípio de dores aqui está vinculado ao contexto de uma mulher que está grávida, próximo de dar à luz, tá certo? Essa mulher aqui está perto de dar à luz. Essa mulher aqui representa Israel. A salvação e o nascimento e a vinda do Messias, de forma literal e visível, vai acontecer a qualquer momento. Isso dentro de um contexto do princípio das dores. E nós vamos ver a intensificação de tais sinais. Quarto ponto, diminuição do amor e afeição no lar. Mateus capítulo 10, versículo de número 21. Olha o que acontece nos contextos em que Jesus, quando ele trouxe essa mensagem,
no contexto desses 2000 anos, desde quando Jesus nasceu, morreu e ressuscitou e ascendeu aos céus, ele diz assim: o irmão entregará o outro irmão à morte, o pai vai entregar o filho à morte, os filhos se levantarão contra os pais e os matarão. A gente tem um contexto de violência dentro do ambiente doméstico, aonde deveria prevalecer e predominar o amor e o respeito. A gente está vendo predominar muitas das vezes a violência e muitas das vezes os assassinatos. Seja de um pai para com o filho, de um filho para com o pai, de um irmão para com outro irmão, de um esposo para com uma esposa. Meus irmãos, nós estamos vivenciando isso. Qual é o sinal disso? Multiplicou-se a iniquidade, o amor está se esfriando. Mateus 24, versículo de número 12. O quinto sinal que Jesus ele trouxe em Mateus capítulo 24, ele diz respeito à perseguição severa ao povo de Deus. Tá certo? Mateus capítulo 10, versículo 22 diz assim: e odiado de todos sereis por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Quando, pois, vos perseguirem numa cidade, fugi para outra, porque em verdade vos digo que não acabareis de percorrer as cidades de Israel, sem que venha o fim. Marcos 13, versículo 13 diz: sereis odiado por todos por amor do meu nome, mas quem perseverar até o fim será salvo. Por que haverá esse contexto? João 16,33 diz: tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Por quê? Existe perseguição ao povo de Deus. Por que os crentes são perseguidos? Por que missionários são perseguidos e mortos? Por que aqueles que propagam o evangelho no mundo hoje são perseguidos e mortos? João capítulo de número 15, versículo 19 responde, olha o que diz o texto: se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo, por isso é que o mundo vos odeia. Lembrai-vos da palavra que vos disse: não é o servo maior do que o seu senhor. Se a mim me perseguiram, também vos perseguirão a vós. Jesus está dizendo: eu, enquanto estive na terra, como homem, fui perseguido e morto. Se assim me perseguiram, também perseguirão a vós. Aí ele diz: se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa palavra. Logo, o crente, a igreja, o missionário, o obreiro, ministro do evangelho, você não deve temer e nem se recear de padecer tribulação ou perseguição por causa do evangelho, por causa do nome de Jesus. Porque não somos do mundo. Ainda que aqui sejamos, não somos do mundo. Se perseguiram Jesus, também poderão nos perseguir. Mas a Bíblia diz: regozijai-vos e alegrai-vos, porque grande é o vosso galardão no reino dos céus. A vós, que por causa do meu nome padecereis perseguições e tribulações. Amém? Sexto sinal que Jesus disse: aqueles que se manterem firmes serão salvos. Jesus, ele disse lá em Mateus capítulo 24, versículo 13, que era necessário haver perseverança até o fim. Mesmo acontecendo todos esses fatos, o aumento de falsos profetas, a intensificação de fome, de peste, de guerra, de terremoto, de perseguição severa ao povo de Deus, a falta de amor no ambiente doméstico, mesmo diante de tudo isso, devemos perseverar até o fim. Por quê? Porque o texto diz: quem perseverar até o fim será salvo. Esse contexto se aplica tanto para a igreja quanto para o judeu. Qual o contexto? De perseverar. Deus quer, Deus deseja que o seu filho, que a sua filha persevere em todo o tempo, até o fim. E, em último lugar, Jesus ele falou em Mateus 24:14, acerca do princípio das dores, o seguinte: este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Observe que aqui ele não está falando da vinda
Ele está falando do fim. Fim aqui é do regime, do sistema que governa este mundo. Quando será o fim? Meus irmãos, o texto diz: quando esse evangelho do reino for pregado em testemunho a todas as nações, então virá o fim. O evangelho do reino aqui é diferente do evangelho da graça. O evangelho do reino aqui é diferente do evangelho que é pregado nesse momento aqui no nosso Brasil ou no mundo nesse ano de 2020. O evangelho do reino aqui é um evangelho que exigirá dos homens, tendo em vista o contexto em que eles estarão vivendo, uma decisão de forma clara, objetiva, no sentido de, ainda que incorra no perigo de perder a sua própria vida, não negarão o nome de Jesus. Qual é o contexto aqui? O contexto aqui é tribulação e grande tribulação. O fim, ele só ocorrerá e acontecerá ao final dos 7 anos da grande tribulação e tribulação que há de vir sobre a terra. Agora, um alento confortador e consolador para concluir esta primeira mensagem acerca do princípio das dores. Meus irmãos, minhas irmãs, a igreja está aqui na terra. A igreja a qualquer momento será arrebatada. É por isso que você, meu irmão e minha irmã, precisa estar com a sua lamparina, com a sua candeia. Lembra da mensagem da parábola das 10 virgens? Você como noiva de Cristo, você como noiva do Senhor, você precisa estar com a sua vestimenta branca, vivendo uma vida de santificação e honra, e precisa ter azeite de reserva. O azeite de reserva aqui significa de ter comunhão com Deus, comunhão com o Espírito Santo. Por isso eu quero chamar a tua atenção. O que vai acontecer e o que está acontecendo nesses últimos dias é um aumento considerável de heresias, de falsas doutrinas, de criação de fábulas, de colocar em dúvida as profecias bíblicas e acerca da vinda de Cristo. Agora você e eu só conseguimos rebater e apagar esses dardos inflamados do maligno, originados por doutrinas de homens e de demônios, se tivermos com a nossa vida voltada ao Senhor, com temor e tremor, e sendo amante da palavra de Deus. Por isso, o meu convite para você, meu irmão: leia a Bíblia, estude as Escrituras, medite nela, busque compreender e entender as doutrinas fundamentais da fé, persevere, seja vigilante, esteja apercebido. Sabe por quê? Porque a qualquer momento a trombeta soará, e aqueles que estão firmes, de pé, diante do Senhor nesse mundo, serão arrebatados e levados ao encontro do Senhor nos ares. E quando isso acontecer, sabe o que vai ocorrer? A igreja será arrebatada. E vai ser a próxima lição nossa. Nós vamos falar de arrebatamento. Enquanto a igreja for arrebatada, ela estará no céu, num local específico, na sala das bodas do Cordeiro, onde passará pelo tribunal de Cristo para receber galardão e participará do grande banquete. Mas aqui na terra, as coisas estarão indo de mal a pior, no sentido dos homens serem enganados e recebendo as consequências da sua desobediência, e por fim estarão bebendo do cálice do juízo de Deus. Mas isso acontecerá não para você, que acredita e confia na palavra de Deus e no Senhor, e tem Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Mas isso pode suceder a todos aqueles que têm duvidado das profecias bíblicas. Jesus disse: vou preparar lugar, e se eu for, eu voltarei. Para a igreja, ele vem de forma invisível. Para Israel, virá de forma visível. E aonde você quer estar? No momento do arrebatamento, indo se encontrar com o Senhor, ou suportar
os flagelos da tribulação e grande tribulação e do julgamento do próprio Deus sobre os homens. Fica essa meditação para você. Que Deus nos abençoe e nos guarde, e até a próxima aula. E o próximo tema da escatologia bíblica, onde falaremos diretamente sobre o arrebatamento. Que Deus abençoe a todos, irmãos e irmãs, e até a próxima, se Deus quiser. Não se esqueça, ao final do vídeo, compartilhe essa mensagem. Compartilhe as mensagens deste canal. Dê o seu joinha se você gostou da mensagem. Faça também os seus comentários. E assim poderemos melhorar a cada dia mais, trazendo mais conteúdo edificante para a sua vida. Deus abençoe a todos e até a próxima, querendo Deus. Amém.